for um fio condutor, um fio retilíneo como esse daqui, ou a corrente for retilínea, para a gente determinar o campo magnético nesse ponto, a gente usa essa formulinha aqui, ó. Todas as vezes que o cara pedir para a gente determinar o módulo do campo magnético, aí a gente vem aqui, ó. Esse I é a corrente elétrica, esse D é a distância da corrente elétrica até o ponto onde você quer calcular o campo. Esse B simboliza o campo magnético, o 2, o π e esse Uzinho que tem aqui em cima são constantes. Então, isso daqui, ó, o Mi, o 2, o π, geralmente são dados, são coisas que a gente não precisa se preocupar. Mas agora, a corrente elétrica e a distância, essa daí tem que tomar cuidado. A corrente tem que estar em ampere e a distância tem que estar em metros, tá joia? Outra coisa, pessoal, para a gente determinar a direção e sentido, a gente utiliza aquela regrinha do abraço, que é da mão direita, né? A gente abraça o condutor, colocando o polegar sempre no mesmo sentido da corrente elétrica. Então vai ficar desse jeito aqui, ó, quer ver? Se eu colocar o polegar no mesmo sentido da corrente e abraçar o condutor, os dedos vão entrar aqui do lado direito, vão dar a volta e sair do lado esquerdo, né? Qual a simbologia de uma coisa entrando? Ah, é xizinho, né? E saindo, é pontinho, ó. Ficou convencionado, pessoal, que o campo magnético, ele entra no polo sul. Então, toda vez que aparecer um xizinho, quer dizer que é polo sul para o campo magnético, e sai do polo norte. Toda vez que aparecer um pontinho para o campo magnético, quer dizer que é polo norte, então. Então tá aí, ó, entrando é polo sul, saindo é polo norte, certo? No caso das espiras, a gente viu isso daqui também na última aula, né? No caso das espiras, pessoal, a gente utiliza de novo a regrinha do abraço, ó. Coloca o polegar no mesmo sentido da corrente elétrica e abraça o condutor. Aí os dedos tentando entrar aqui, ó, nessa face da espira. A simbologia de uma coisa entrando é esse xizinho, né? Toda vez que eu tenho campo magnético entrando, quer dizer que eu tenho polo sul. Ou você pode pensar assim também, quando a corrente elétrica estiver no sentido horário, eu vou ter polo sul. E quando ela estiver no sentido anti-horário, aí eu vou ter polo norte. Porque desse lado aqui, pessoal, vai funcionar assim, quer ver? Ó? Você pega essa corrente elétrica aqui que está subindo, coloca o polegar no mesmo sentido e abraça esse pedacinho aqui da espira, ó. Coloca o polegar no mesmo sentido da corrente, abraça. Os dedos entram do lado direito, dão a volta e saem do lado esquerdo, né? A simbologia de uma coisa saindo é assim, ó. Então, quando estiver entrando é polo sul, quando estiver saindo é polo norte. Deixa eu só perguntar uma coisinha para vocês. Essa parte aqui a gente chegou a ver na última aula, vocês estão lembrados ou não? Não sei se alguém aí chegou a tirar print, assistiu a última aula. Sim? Ah, o João Pedro está falando que sim, beleza, então. Eu acho que a gente viu até solenoides, né? Para a gente determinar o módulo do campo magnético no centro da espira, atenção, só dá para a gente calcular o módulo do campo magnético bem aqui no centro da espira, tá? Em qualquer outra região a gente não consegue. A gente usa essa equaçãozinha, μ vezes I sobre 2Rs. Repare que essa aqui e essa aqui, ó, elas são bem parecidas, né? Só que aqui embaixo aparece 2π vezes D, e aqui aparece 2 vezes R. Esse R aí, pessoal, é o raio da espira, tá bom? É o raio da espira. Muito bem, então. Eu vou apagar essa primeira parte aqui, pessoal, para a gente ver o solenoide, né? A gente faz a revisão, depois a gente parte para resolver os exercícios que tem aí nesse capítulo. Beleza? Deixa eu sair um pouquinho aqui da frente, então, que sempre tem alguém que às vezes está querendo tirar um print aí, né? Aí fica mais fácil. Beleza? Já deu tempo, né? Deixa eu apagar aqui, então. Aí tem o solenoide. Se eu não me engano, pessoal, já apareceu questões no Enem, usando 2 vezes o solenoide. Não sei se todo mundo aqui vai fazer o Enem, porque parece que a Universidade Federal aí, ela deu uma bobeada aí nessa última, né? Resolveu tirar o Enem do SISU, né? Resolveu tirar o Enem do SISU, aí ferrou tudo, né? Bom, mas de qualquer forma, sobrou o vestibular para a gente fazer também. Não sei se isso aí é definitivo, acho que é, né, pessoal? Vocês devem estar acompanhando bem mais do que eu, cara. Tá aí. Isso daqui, ó, é um tubo de papelão, igualzinho aqueles que são usados para enrolar o papel alumínio. Aquele papel alumínio que a gente usa para forrar o fogão, né, para não ficar cheio de gordura, ficar mais... Quer dizer, fica cheio de gordura do mesmo jeito, só que aí a gente pega e joga o papel alumínio fora. Então, pessoal, a ideia aqui é fazer com que essas espiras fiquem aqui, ó, nesse tubo. Aí eu vou desenhar essas voltinhas aqui, ó. Cada voltinha dessa daqui,
É uma espira, tá joia? Ah, essas voltinhas aqui que são as espiras, ó. Beleza? Aí tem um probleminha, pessoal, que a gente tem que tomar um cuidado danado. Primeiro, essas espiras aqui são iguaizinhas às espiras que seguram as folhas da apostila, ou então as folhas do caderno que você tem. São aquelas voltinhas lá. Muito bem. Essa distância que vai da primeira volta até a última volta é o comprimento do solenoide aí. A gente chama de L. Cada voltinha dessas corresponde a uma espira. No meu caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espiras. Esse é o número de espiras que eu tenho. Quando eu fecho a chave, começa a passar corrente elétrica. Ó. A corrente, ela sai pelo polo positivo do gerador e vai embora. Olha o que ela faz, ó. Então, ela sobe pela parte aqui da frente, ó, e desce pela parte de trás, né? Sobe pela parte da frente e desce pela parte de trás. Então, nesse fiozinho aqui, ela vai estar descendo. Para a gente determinar o módulo do campo magnético no interior desse solenoide, a gente usa essa equaçãozinha aqui. Deixa eu fazer ela aqui do lado, que aí não atrapalha nada. É o número de espiras multiplicado pela corrente, pela permeabilidade magnética do meio e dividido pelo comprimento do condutor. Quer dizer, não é o comprimento do condutor, né? O comprimento útil do solenoide. O comprimento do solenoide, pessoal, é a distância entre a primeira volta e a última volta. Essas espiras aí, elas são associadas por justa posição. Aqui quer dizer isso, professor? Que a gente faz um enrolamento onde não há essa distância aqui entre essas duas voltas, ó. É juntinho isso aí, entendeu? É uma ao lado da outra, mesmo grudada na outra, certo? Muito bem. Por que é feito assim, então? Quer dizer, por que eu desenho espaçado? Porque senão a gente não consegue enxergar nada, entendeu? Vai virar uma coisa vermelha aí do começo ao fim. Mas, quando a gente vê o solenoide, a gente vê a bobina, a gente consegue ver direitinho as distâncias, né? Então tem o solenoide, que também é conhecido como eletroímã, ou pode ser conhecido também como bobina chata. Aí o mais importante, pessoal, tá aqui, ó. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Esse B quer dizer campo magnético, esse N é o número de espiras, quer dizer, o número de voltas que tem aqui. O I é a corrente elétrica, o L é o comprimento do solenoide, né? E esse Uzinho aqui é uma constante, então a gente não precisa se preocupar com ela, beleza? Muito bem. Como é que eu posso fazer para aumentar o campo magnético? Qualquer pessoa fala assim, aumenta a corrente elétrica, ou então aumenta o número de espiras. Aumentar a corrente elétrica não é uma decisão muito inteligente, por quê? Vai aumentar muito a temperatura e esse troço pode pegar fogo. Então o que a gente pode fazer? Aumenta o número de espiras. Só que não adianta nada aumentar o número de espiras, por exemplo, dobrar o número de espiras, você vai dobrar o comprimento, vai ficar na mesma. Então o que você faz? Aumenta o número de espiras, mas mantém o comprimento. Como é que seria isso? Você faz assim, ó, você vai enrolando e volta enrolando, entendeu? Vai enrolando e volta enrolando. Então você tem várias voltas, uma em cima da outra. Como a corrente está sempre no mesmo sentido, o campo magnético pode dobrar, triplicar, quadruplicar, ficar 10 mil vezes, 100 mil vezes maior do que aquele que você tinha antes. Uma outra coisa que é muito importante, então a gente tem que aumentar o número de espiras, mas manter o mesmo comprimento. Com isso a gente consegue aumentar muito o campo magnético. Uma outra coisa que é muito importante, pessoal, é a determinação do sentido do campo magnético no interior do solenoide. Você coloca esses 4 dedos da mão direita, ó, tá vendo aqui? No mesmo sentido da corrente. Como a corrente aqui está apontando para cima, então eu vou lá e coloco esses 4 dedos apontando para cima. Aí eu tenho que ficar de olho no polegar. É sempre a mão direita aberta, tá? Assim, esticada. O polegar apontou para a esquerda. Quer dizer que aqui é polo norte, ó. E, consequentemente, do outro lado é polo quê? Polo sul. Lembra? Todo ímã tem sempre 2 polos. Tem um polo norte e tem um polo sul. Eles são inseparáveis. É igual o Chitãozinho e Chororó, lembra? Se aparece um, aparece outro, né? Muito bem. Agora eu vou desenhar o campo magnético, então, pessoal. O campo magnético, ele funciona dessa forma aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui. Vou desenhar um campo magnético aqui. Isso aqui acabou a tinta da minha caneta. Espera aí que eu vou trocar, pessoal. Ixi, até caiu, quebrou alguma coisa. Muito bem, tá aqui então, ó, o campo magnético sai do polo norte, entra no polo sul.
Tá aí. Então o campo magnético sai do polo norte e entra no polo sul. Agora, dentro do ímã, tá vendo essas linhas aqui? Quer dizer, dentro da eletroímã ou dentro do solenoide, essas linhas elas continuam, ó. Só que dentro do solenoide, pessoal, dentro do ímã, é o contrário. Elas vão de sul para norte. Tá vendo? Aí. É desse jeito que elas se comportam, certo? Então o campo magnético sai do polo norte e entra no polo sul. Beleza? Muito bem. E dentro? Dentro é o contrário, é do polo sul para o polo norte. Mais uma coisinha que é muito importante. Quanto mais longo for esse solenoide, menor o campo magnético em volta dele. Você vai ter um campo magnético muito grande nos polos, mas vai ter um campo magnético muito pequenininho aqui em cima e aqui embaixo. E quanto maior você deixa ele, menor o valor do campo magnético. Você fala, como é que o pessoal sabe disso, professor? É fácil. Você coloca limalha de ferro aqui em cima, primeiro embrulha o solenoide com papel sulfite ou plástico. Coloca limalha de ferro em cima, depois você vira ele de cabeça para baixo. Você vai ver que a limalha de ferro fica grudada aqui e aqui, mas aqui em cima e aqui embaixo ela quase não fica grudada. E quanto maior é o comprimento do solenoide, menos limalha de ferro gruda tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, entendeu, pessoal? Se a gente colocar uma bússola aqui, ó, ela vai apontar para o polo sul. Se a gente colocar uma bússola aqui, ela vai sofrer repulsão do polo norte, ó. Joia? Agora, se a gente colocar a bússola aqui em cima ou aqui embaixo, ó, tanto lá em cima quanto aqui embaixo, ela vai obedecer o campo magnético da Terra, porque o campo magnético do solenoide aqui pro lado de fora é muito fraquinho. Dentro do solenoide a gente tem um campo magnético uniforme. Para que serve esse eletroímã? Geralmente é usado com guindastes em cais de portos. Você pega o eletroímã, baixa através do guindaste, até ele chegar no container. Aí você liga essa chave, ó, e ele vira um eletroímã. Ele gruda no container, aí você levanta e coloca dentro do navio. A mesma coisa você faz para descarregar. Vai lá, baixa o guindaste, liga o eletroímã, gruda no container, você tira através do guindaste o container que está dentro do navio. E para você soltar o guindaste, é só você desligar essa chave. Desligando essa chave, aquele campo magnético acaba e aí o container fica estacionado. A vantagem que ele tem sobre o ímã comum é que... Tem como o senhor explicar a direção do campo magnético de novo? Tem sim. Peraí, deixa eu ver as perguntas aqui, pessoal, que às vezes eu me empolgo aqui. Não. A Gabriela falou, boa tarde, Gabi, tudo bem com você? O João Pedro Santos, sim, que estava escutando. O João Pedro Santos está pedindo para explicar de novo o tal do campo magnético, né? Oh, feliz, obrigado, Gabriela. Você lembrou, que legal, muito obrigado por feliz dia dos professores aí. Não vejo a hora de eu estar em sala de aula e poder abraçar vocês. Tá? Eu acho que esse ano vai ser meio difícil, viu, gente? Esse ano, sinceramente, está complicado pra caramba, mas é uma pena, né? Mas fazer o quê? Paciência. Vamos lá, então. É assim, ó, João, você coloca esses 4 dedos no mesmo sentido da corrente elétrica e abre a mão. O polegar vai indicar o sentido do campo magnético, quer dizer, perdão, o polegar vai indicar onde está o polo norte. Aí, como o polegar apontou para a esquerda, o polo norte vai estar aqui, ó. Consequentemente, do outro lado vai estar o polo sul. O campo magnético, ele sai do norte, ó, tá vendo? Essa face aqui é o polo norte. Ele sai do norte e entra no sul. Essa face aqui é o polo sul. Aí você sempre desenha assim, né? Saindo do norte e entrando no sul. Só que essas linhas dentro do solenoide, elas não desaparecem, não. Elas continuam. Então, elas vão de sul para norte. É dessa forma, então, que o solenoide funciona. Se ligar a chave, vira um eletroímã, ou solenoide. Se você desligar a chave, vira um ímã, não vira nada, né? Essa é a vantagem do solenoide sobre um ímã comum. O ímã comum, a magnetita, não tem como você desligar. Não tem como ela perder o campo magnético. A menos que você dê uma pancada nela, mas aí depois fica difícil voltar ao normal. No caso do eletroímã, não. No eletroímã, você tem um ímã ou não a hora que você quiser. Chave está ligada, você tem um ímã. Chave está desligada, você não tem um ímã. Certinho? Beleza, então? E aí, João, conseguiu entender, cara? Ou não sei se era isso aí que você estava com algum problema. Era isso, então. Né? Beleza, então. Muito bem, moçada. Continuando, então, ó. Se por acaso o solenoide for muito grande, o campo magnético aqui em cima e aqui embaixo é nulo. Uma vez que caiu na FUVEST, faz tempo que não cai essas questões de vestibulares, viu, moçada? Uma vez que caiu na FUVEST, é o seguinte problema, ó. Ele dava um ponto bem aqui, ó. E aí ele pedia para a gente determinar o valor do campo magnético, sabendo que esse ponto, ele estava a 20 centímetros
da extremidade aí norte do solenoide. Gente, o campo magnético aqui dentro ele é uniforme. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você calcular ele aqui, aqui no ponto P, lá no início do solenoide ou no final, ele vai ter sempre o mesmo valor. E para calcular o campo magnético no interior do solenoide, basta usar essa formulinha chamada nil. Aí, a formulinha do nil. Uma vez calculado o campo magnético no interior do solenoide, ele vale em qualquer lugar, em qualquer pontinho, aí, em qualquer situação. Beleza? Certo? Então, uma vez usado aquela fórmula lá, você já calculou o campo magnético em qualquer ponto do solenoide. Certinho? Muito bem, então. Com isso daí, pessoal, dá para a gente fazer uns exercícios. Agora eu queria que vocês pegassem a apostilinha de vocês, a número 6, lá na página 269. Eu acho que a gente não fez nenhum exercício. Pelo menos eu não estou lembrado, viu, moçada? Não estou lembrado da gente ter feito nenhum exercício aí. Alguém lembra se a gente fez ou não? Dê uma olhadinha aí, página 269. Vê se a gente chegou a fazer algum. Eu tenho a impressão que não. Então, ó, como é que é o nome disso aqui mesmo? Solenoide ou eletroímã. Certinho? Alguém pode verificar aí para mim, por favor? Página 269. Isso, página 269. Chegamos a fazer ou não? Não, tô. Não? Então vamos Pelo lá. menos Vamos aqui tentar fazer. não tem nada. Estou com um probleminha no som. Tá funcionando só um alto-falante aqui, pessoal. Aí eu não consigo escutar muito bem. Se vocês... Sempre que vocês forem falar, coloque a boca bem próximo do microfone, que aí eu consigo ouvir. É que eu não sei se eu estou ficando surdo, sei lá, de repente é a idade, né? O cara vai ficando surdo, não vai ouvir direito, vai colocando a culpa em tudo que ele vê. O alto-falante não está funcionando, o pessoal não está conseguindo falar direito comigo, aí já sabe, né? Muito bem, então, vou apagar aqui, vamos começar, pessoal. Página 269, exercício número 1, né? Vamos ver se a gente consegue fazer alguns aí hoje. Aí amanhã cedo a gente acaba também essa parte. Página 269. Vamos lá. Todo mundo com a apostilinha aí na mão? Olha só o que ele faz aqui, pessoal. Ele fala assim, a figura representa um solenoide sem núcleo, quer dizer que não tem nada ali. Sabe esse meio aqui do solenoide? Aqui dentro não tem nada. Você fala, mas pode colocar alguma coisa aí? Pode. Às vezes eles colocam, pessoal, um pedaço de ferro aí, que vai fazer com que o campo magnético aumente muito no interior dele. É que o ferro é uma substância ferromagnética, né? Ferromagnética, né? Claro. Isso daí faz com que o campo magnético no interior do solenoide fique muito maior do que se não tivesse nada lá dentro. Tá? Então ele diz que não tem nada, beleza. Em frente a esse solenoide está colocado um ímã preso a um carrinho que se pode mover facilmente sobre essa mesa, em qualquer direção. Estando o carrinho em repouso, o solenoide é ligado a uma fonte de tensão e passa a ser percorrido por uma corrente contínua, cujo sentido está indicado pelas setas na figura. Assim é gerado no solenoide um campo magnético que atua sobre o ímã e tende a mover o carrinho. Olha, do jeito que está aí, pessoal, está bastante simples, sabe por quê? O solenoide, ele está aqui, ó. Deixa eu desenhar o solenoide aqui. É que a gente costuma falar que é um pedaço de papelão, igual aqueles que vêm um papel alumínio enrolado, porque senão você não consegue deixar essas voltinhas aí com o mesmo raio, entendeu? Aqui, estão vendo essas voltinhas aqui que está na coloração vermelha? Essas são as espiras. Você não pode simplesmente enrolar assim e achar que vai ficar tudo certinho, fica muito complicado. O fiozinho do solenoide ele é muito fino, então não é a mesma coisa que você pegar a espiral da apostila que já vem enroladinha, né, bonitinha, e ela é resistente. Esse fiozinho aí ele é muito fino, então ele é muito maleável. Às vezes você tenta fazer isso aí que você está imaginando, a hora que você solta, ele bum, solta tudo bem na tua cara.
Então, por isso que tem que ter esse molde aqui, né? Isso daqui serve só para dar sustentação. Do jeito que ele colocou aí, pessoal, ele fala que o lado esquerdo é o polo sul e o lado direito é o polo norte. Tá aqui, ó. Aqui é polo sul e aqui é polo norte no solenoide. É isso daí que vai interessar pra gente. Porque ele colocou um ímã aqui, ó. Aí, tem um ímã aqui do lado esquerdo, né? E esse ímã aí, pessoal, tem polo sul do lado esquerdo e polo norte do lado direito. Aqui é sul, ó, e aqui é norte. E esse ímã tem umas rodinhas, ó. Aí ele está em cima dessas rodinhas aí, né? Ele se movimenta facilmente, ele pode ir tanto para a direita quanto para a esquerda. Do jeito que está aqui, polo sul do solenoide, de frente para o polo norte do ímã, vai dar atração ou vai dar repulsão? Vai dar atração, vai. Então, vou colocar aqui, ó, atração. Muito bem. Moçada, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tá vendo essa cor aqui, ó? É laranja. Vocês conseguem enxergar isso aqui? Ou não? Parece um pouco vermelho, mas dá pra ver. Dá para ver? Sim. Ah, então tá beleza. Se não estiver enxergando alguma coisa, vocês falam, tá? Muito bem, então, pessoal, ó. Tá vendo o polo sul aqui do lado direito? Ele atrai ou repele o polo norte que está aqui do lado esquerdo? Atrai, né? Então quer dizer que esse carrinho aqui, ele vai ser atraído pelo solenoide. Logo ele vai direto para a esquerda, né? Perdão, esquerda não. Logo ele vai direto para a direita. Devido a essa força de atração, né? Aí, prontinho. Então se ele se movimentar com facilidade, quer dizer, não tiver atrito nenhum aqui entre as rodas, né? E o solo, a hora que você soltar, ele vai para a direita. Aí a gente tem que achar uma alternativa que esteja dizendo isso, né? Ele fala assim, ó. Assim, é gerado no solenoide um campo magnético que atua sobre o ímã e tende a mover o carrinho para a direita, quer dizer, aproximando-o do solenoide. Resposta correta, letra A, né? Isso aí. Resposta correta, letra A. Vou colocar aqui. Aí, pessoal, isso aqui pode servir de trilho, né? Ó, o ímã vai passar pelo meio do solenoide, a hora que ele chegar lá do outro lado, aí o polo sul vai ficar de frente para esse polo norte aqui, ó. Aí ele vai atrair de novo o ímã. Resultado, o carrinho vai ficar fazendo esse movimento aqui, ó. Vai e volta, vai e volta. Você lembra que tipo de movimento que é esse? Vai e volta, vai e volta? É o sistema massa-mola lá no MHS, que é movimento harmônico simples, né? Aí, sistema massa-mola, lá do MHS, que seria o movimento harmônico simples. Certinho? A resposta aí é a letra A. Gente, eu vou sair um pouquinho aqui da frente, que eu vou precisar apagar essa parte aqui do lado esquerdo para a gente fazer o número 2, beleza? Aí você tira um print aí que eu já vou apagar. Prof, Oi, pode falar. eu não entendi muito bem para que serve o solenoide. Não entendeu muito bem o quê? Para que serve o solenoide? Por que que deu atração? Por que que o carrinho vai para o lado direito? Não, tipo, para que ele serve? Ah, tá, o solenoide. É que funciona assim, ó. Vocês já foram fazer exame de ressonância magnética? Pode ser até que não foi fazer um exame de ressonância magnética, mas já ouviu alguém falando, né? Ó, fui fazer um exame de ressonância magnética lá. Então, essas bobinas aí, que foram desenhadas aqui, né? Elas que deram origem a esses aparelhos aí de ressonância magnética. Tá vendo? Parece que não é importante, né? Mas a gente usa, e mais ainda, a gente nem percebe que a gente está usando. É lógico que você tem que ter um programa de computador que consiga traduzir aquilo que está ocorrendo dentro do corpo da pessoa. Tem que ter uma pessoa capacitada para interpretar também o que a imagem está fornecendo, claro. Mas isso daí é possível através desse tal desse solenoide. Além, logicamente, de grudar ímã com ferro, né? A hora que você liga a chave, você consegue colar ele no ferro. Em ferros velhos, por exemplo, dá para a gente separar o alumínio do aço com esse tipo de eletroímã. Dessa forma. Certinho? E também dá para a gente usar em aparelhos de ressonância magnética, né? Que é um feito enorme, né, cara? Não só aí, né? A imagem, por exemplo, dos televisores é formado tudo graças a essas bobinas aí de solenoides, né? Que lá elas não têm a função, logicamente, de atrair alguma coisa. Elas têm a função de desviar o elétron ou feixe de elétrons que passam pelo solenoide. E aí faz a varredura na tela e acaba formando a imagem. O mesmo ocorrendo, por exemplo, com a tela do computador ou então com a tela do celular.
Beleza? Entendi. Então tá. Obrigada. Vamos lá então. Agora eu vou apagar isso daqui. A gente vai fazer, pessoal, número 2. Então, deixa eu... Apagando, 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 apagando. Aí, prontinho. Muito bem. Agora, pessoal, a gente vai fazer o exercício número 2. Esse exercício número 2 caiu na SpaceX. São duas espiras. Uma é percorrida por uma corrente de 8 amperes e tem um raio igual a 4 pi metros, e a outra é percorrida por uma corrente de 6 amperes e tem um raio igual a 2 pi metros. Então, vamos lá. A menor espira, eu vou até colocar aqui do lado, ó. Exercício número 2. Pronto. A corrente na menor espira, que é a corrente 1, é de 6 amperes. O raio da menor espira, pessoal, que é o R1, é esse aqui, ó, 2 pi metro. O senhor pode botar pi igual a 3? Pode, não vai ter problema nenhum nesse caso. Mas vamos deixar assim, né, já que ele deu assim. Agora, a corrente na segunda espira, pessoal, é igual a 8 amperes. Certo? E o raio da segunda espira é igual a... Deixa eu ver aqui que eu esqueci, acho que é 4 pi, né? Isso, 4 pi metros. Vou colocar aqui, ó, 4 pi metros. Tá joia? Muito bem. Aí a gente tem duas espirinhas, gente. É assim, ó. Vou ver se eu consigo fazer de cor diferente, que aí fica bem claro, né? Tem a maior, joia? Aí, cujo sentido da corrente é... Vamos ver se é horário ou anti-horário. Ah, ela vem de cima, aí dá a volta, sentido horário. Então, essa maior é assim, ó. Aí, essa é a corrente 2, né? Isso, ó. Tá vendo? Muito bem. Pessoal, quando o sentido é horário, o campo magnético gerado por essa corrente é entrando. Não sei se você está lembrado. Aí, esse é o campo magnético, ó. Entrando. Isso aqui é um polo sul, tá joia? Agora, além dessa espira, pessoal, aqui dentro tem uma outra menorzinha, não tem? Essa menorzinha eu vou fazer aqui embaixo, ó. Só para as duas não ficarem daquele jeito, uma dentro da outra, que aí fica muito bagunçado para mim. É como se eu tivesse tirado essa menor e colocado aqui, não tem problema nenhum, tá bom? Só que essa daqui, a corrente é no sentido, se eu não me engano, acho que é anti-horário. Aí, esse é o I1, ó. Certo? Quando a corrente é no sentido anti-horário, forma-se um campo magnético aqui saindo, ou um polo norte, ó. Esse aqui é o B1. Pronto. Repare o seguinte, quando eu pego essa espira e coloco aqui dentro, eu vou ter dois campos magnéticos, como está representado aí na figura. Um entrando e o outro como? Saindo. É bom lembrar que essa espira ela está aqui dentro, tá? Deixa eu fazer ela aqui dentro, ó, só para você ver que vai ficar meio bagunçada a coisa aqui, ó. Olha lá, corrente elétrica, ó, no sentido anti-horário. Aí você fala, professor, mas tem uns fiozinhos aqui pro lado esquerdo também, né? Esse fiozinho que vem do lado esquerdo não interessa pra gente, pessoal. O que interessa é apenas a espira, porque ele está querendo saber o campo magnético resultante aqui no meio, ó. Então, esses fiozinhos que estão aqui do lado esquerdo, a gente pode tirar. A gente mexe apenas com a espira maior e com a espira menor. Aí, essa espira que está de vermelho é essa aqui embaixo, ó. Ela gera um campo magnético saindo, que é o B1, e isso aqui é um polo norte, tá vendo? Você vê, ó, quando a gente separa, fica mais legal, parece. Agora, quando a gente junta tudo, aparecem os campos aqui um em cima do outro, parece uma confusão, né? Mas é isso aí que está correndo. Agora, o que a gente tem que fazer? Tem que calcular o valor do B1 e do B2. E depois, a gente tem que somar ou tem que subtrair? Tem que subtrair. Por quê? Porque um campo magnético é entrando e outro é saindo. É como se você tivesse duas forças. Uma saindo do quadro e a outra entrando no quadro. Uma empurra o quadro para frente e a outra empurra o quadro para trás. Para você achar a resultante, você tem que fazer um menos o outro. Mas antes disso, você tem que ter o valor do campo magnético. Então nós vamos achar o B1, esse que está de vermelho, e vamos achar o B2. Depois a gente faz um menos o outro para poder achar a resultante. Prof, Oi. quando ele está no sentido horário, ele sempre vai ser polo sul? Isso, se a corrente for no sentido horário, vai ser um polo sul ali, tá? De vez em quando eles perguntam, eles querem saber a polaridade da espira. Se for sentido horário, é polo sul, se for norte, se for anti-horário, aí é norte, tá bom? Então, ó, horário é polo sul, anti-horário é polo norte. Dá até para você guardar assim, quer ver? Ó, talvez fique mais fácil.
Qual palavra é mais longa, sul ou norte? Ah, é norte. Anti-horário é mais longo que horário também, entendeu? Então, ó, horário com sul, anti-horário com norte, beleza? É só você ver qual palavra é mais longa, né? Sul tem 3 letras, norte tem 5 letras. Então, norte com a palavra mais longa, anti-horário. Sul com a palavra mais curta, horário. Tá bom? Aí fica mais fácil gravar, né? Então, vamos lá, ó. Eu vou começar, pessoal, pelo campo magnético da espira 1. Lá vai, ó. O B1 é igual a μ vezes o I1 sobre 2 vezes o R1. Certinho? Agora a gente vai substituir. Quanto é que vale o μ? Se eu não me engano, ele deve ter dito aí 4π vezes 10 a menos 7. Ah lá, ele deu, né? Então vai ficar assim, quer ver? Ó? O B1 igual a 4π vezes 10 a menos 7. O I1 é a corrente elétrica 1 que ele falou que vale 6 amperes. Certinho? Dividido por 2 vezes o R1. O R1, pessoal, é igual a 2π, ó. Como está em metro, a gente não precisa mudar nada. Agora, olha que legal. 4π, e aqui embaixo também é 4π. Posso cortar o π com π, 2 vezes 2 dá 4. Aí em cima vai ficar assim, ó. 6 vezes 10 a menos 7 teslas. Pronto. Esse é o valor do B1, só que eu não posso esquecer que ele é saindo, ó, tá vendo? Polo Norte. Agora nós vamos fazer o B2. Como é que seria o B2? Ah, da mesma forma, ó. μ vezes o I2 dividido por 2 vezes o R2, ó. Certinho? Agora a gente substitui os valores. No lugar do μ, você coloca 4π, né? Vezes 10 a menos 7, ó. Tá joia? No lugar do I2, a corrente elétrica vale 8 amperes, né? Tá lá no início do quadro. Dividido por 2 vezes o R2. O R2 vale 4 vezes π, né, pessoal? Aí, ó. Aí a gente vai poder fazer assim. Corta esse π com esse π, 2 vezes 4 dá 8, corta com esse 8 aqui em cima. Aí o que sobrou lá em cima? Sobrou 4. Sobrou 10 a menos 7, né? É isso que nós temos então. 4 vezes 10 a menos 7, Tesla. Certinho? Então a gente tem o B1 e tem o B2. Só que eles têm sentidos contrários, ó. Para a gente achar resultante, pessoal, então a gente tem que fazer um menos o outro. É como se fosse assim, ó. Tem alguém te puxando para a esquerda e outro alguém te puxando para a direita. Para você achar resultante, você faz um menos o outro. Beleza? Então vamos aqui, ó, achar o campo magnético resultante. O campo magnético resultante vai ser o maior, que é o B1, menos o menor, que é o B2. Aí, campo magnético resultante, então, vai ser o B1, 6 vezes 10 a menos 7, menos o B2, que é 4 vezes 10 a menos 7, né? Então, ó, 6 vezes 10 a menos 7, menos 4 vezes 10 a menos 7. Certinho? Isso aí, pessoal, é a mesma coisa que 6 bananas menos 4 bananas, né? Então, 2 vezes 10 a menos 7, Tesla. Aí, esse é o campo magnético resultante. Beleza? Resposta correta, letra A. 2 vezes 10 a menos 7, Teslas. Certinho? Agora, pessoal, nós vamos fazer o número 3. E aí? Tá conseguindo entender aí? Legal? Conseguindo pegar aí com jeito? Se tiver alguma dúvida, pessoal, só falar, tá bom? Essas questões aqui, elas são bem manjadas nos vestibulares. Então, sempre tem uma espira dentro da outra, aí tem que tomar cuidado para ver se as correntes elétricas têm o mesmo sentido ou sentidos contrários. Se elas tiverem o mesmo sentido, você vai somar. Se elas tiverem sentidos contrários, você vai subtrair. É sempre assim. Então, o pessoal guarda dessa forma, né? E aí, logicamente, tem que saber calcular, tem que saber a formulinha, né? Senão aí ferrou tudo. Beleza? Pessoal, posso apagar a primeira parte ali? Vou... Antes da gente fazer o número 3, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o mais simplesinho. Aqui, ó, número 4 e número 5, tá? Vamos fazer o 4 e o 5, depois a gente volta no 3. Bom? Quer tentar fazer aí o número 4? É aplicação direta de fórmula, viu, pessoal? Então, deixa eu apagar aqui, ó. Vou apagar essa parte aqui e a gente faz o número 4.
Muito bem. Exercício 4 está dizendo assim, quer ver, ó? Lá vai. Uma espira circular de raio 10 centímetros, então vou desenhar a espira aqui, ó, pessoal. Sempre quando a gente vai desenhar a espira, a gente desenha uma circunferência, só isso, né? O raio dela é de 10 centímetros, então vou colocar aqui, ó. A gente não pode usar em centímetro, tá? Vai ter que usar em metro. Então, 10 centímetros. É percorrida por uma corrente elétrica de intensidade 15 amperes. Então, vou colocar a corrente elétrica aqui, ó. 15 amperes. Beleza? Considere que a permeabilidade absoluta do meio é igual a 4 π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Tá aí. Aí ele continua. Determine a intensidade do vetor campo magnético no centro da espira. Gente, quando ele pede para a gente determinar a intensidade do vetor campo magnético no interior da espira, ele não está querendo saber a direção e sentido. Ele só quer que a gente faça um cálculo. Ó. Ou seja, se acostume com a formulinha, né? É μ vezes I sobre 2 vezes R. Aí, essa formulinha que a gente utiliza para poder determinar o valor do campo magnético no interior da espira. Aí a gente substitui os valores, ó. Esse μ é 4 vezes π vezes 10 a menos 7. Não é isso? É sempre esse valor? Não, se mudar o meio, muda o valor. Mas na maior parte dos casos, é sempre esse valor, tá? Esse valor, ele tem que fornecer no enunciado do problema. Então você não precisa se preocupar em ficar guardando isso aí. Agora, o I é a corrente elétrica que vale 15. Prof, Oi. se eu aumentar o raio da espira, o campo magnético aumenta? A força do campo magnético aumenta? Ah, tá. Se você aumentar o raio, aí Isso. diminui o campo magnético, porque é inversamente proporcional, né? É assim, ó. Se diminui o raio, aumenta o campo. Agora, se aumentar o raio, diminui o campo, porque um está em cima e outro está embaixo. Quando um está em cima e outro está embaixo, eles têm comportamentos opostos. Sempre assim, né? Na matemática, eles costumam dizer que são inversamente proporcionais. Na física, a gente costuma dizer que tem comportamentos opostos, né? Que aí parece que fica mais fácil. Entendi. Então tá aí, ó. Entendeu, moça? Entendi, prof. Obrigada. Beleza. 2 vezes o raio. Então, 2 vezes, aí, 0,1. Não pode usar em centímetro, pessoal. Tem que usar em metro, né? Ó, esse 4 dividido por 2 dá 2 aqui, né? E esse 2 dividido por 0,1 dá 20. Dividir por 0,1 é a mesma coisa que multiplicar por 10. Então vai ficar 20 vezes 15 vezes 10 a menos 7. 20 vezes 15, pessoal, dá 300, não é? Vezes 10 a menos 7, Tesla. Aí esse é o valor do campo magnético. Ó. Esse campo magnético, pessoal, é bem pequenininho. É 3 vezes 10 a menos 5. Ele é um pouquinho maior que o campo magnético da Terra. O campo magnético da Terra é 1 vezes 10 a menos 5 Tesla. Que é um valor pequeno, né? Então tá aí, ó, 300 vezes 10 elevado a menos 7 Teslas. Beleza? Muito bem, então. Quer tentar fazer o número 5? Vê se você consegue fazer o 5. É um solenoide. É aplicação direta da formulinha também. Você vai pegar a formulinha, substituir esses valores que ele deu e vai determinar o campo magnético. Eu não sei, pessoal, qual é o valor, tá? Pessoal do terceiro A, por favor, coloque o nome, a série e a turma, tá? Pessoal do terceiro A, coloque o nome, série e turma. Pessoal do terceiro A, coloque o nome, série, turma. Beleza? Pessoal do terceiro A, coloque nome, série e turma, tá? Pronto? Agora o pessoal do terceiro B, de bola, coloque nome, série e turma.
Prontinho, pessoal? Pronto? Todo mundo terceiro B colocou? Meu Deus, mas na hora que coloca o nome, o pessoal vai embora mesmo. Não tem jeito, hein? Muito bem, pessoal. Ele está dizendo assim, ó, um solenoide de 8 centímetros de comprimento e 120 espiras é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade meio ampere. Considere que a permeabilidade absoluta é 4π vezes 10 a menos 7. Determine a intensidade do campo magnético no interior do solenoide. É bastante simples essa aí, viu, pessoal? Basta a gente lembrar da formulinha, né? Vai aqui. A formulinha do campo magnético. Vamos ver, então. É assim, ó. No interior do solenoide, o campo magnético é dado por essa expressãozinha aqui, ó. B igual a μ. Não é? O N, ele diz que são 120 espiras, né? Então você coloca aqui, ó, 120. Beleza? O I é a corrente elétrica. Ele falou que é meio ampere. Vou botar. Esse Uzinho, 4π vezes 10 a menos 7. Dividido pelo L, 8 centímetros. Aí tem que tomar cuidado, pessoal. Como são 8 centímetros, você tem que botar 8 vezes 10 a menos 2. Beleza? Muito bem, então. Agora é só a gente fazer a continha aqui, ó. 120 vezes meio dá 60, né? Vezes 4, vezes π, vezes 10. 10 a menos 7 com 10 a menos 2 dá 10 a menos 5. Aí eu vou simplificar aqui, ó, pelo 8. Esse 8 com esse 4 vira um 2 aqui. Esse 60 com esse 2 vira um 30 aqui em cima, né? Então vai ficar um campo magnético assim, ó. 30 vezes π vezes 10 a menos 5 Tesla. Aí, viu? Ou 3π, né? Vezes 10 a menos 4 Tesla. Certinho então, moçada? Opa, em cima da hora, né? Vamos encerrar a aula por aqui então. Beijo grande para vocês. Até amanhã no primeiro tempo, tá bom? Alguma pergunta, moçada, ou não? Não? Falou, então, tá professor, bom. até mais. Até mais, então. Beijão. Falou. Tchau, tchau. Falou, moçada. Tchau, tchau. Tchau, Tainá. Um beijo. Tchau, Larissa.